Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dados Críticos. Eu sou o Igor Theory. Nesse vídeo aqui a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos chamada One Shot D&D Quinta Edição, com vídeos rápidos e fáceis para você começar a entender as regras do sistema e aprender a jogar esse RPG tão bacana que é o D&D. Esse é o vídeo 8 dessa série. Se você não viu os outros vídeos, vou deixar o link aqui na descrição. E hoje a gente vai falar sobre a classe de armadura, ou de forma mais genérica, a defesa do seu personagem. Mas antes da gente começar, confere aqui se você já está inscrito e já deixa o like nesse vídeo para garantir que ele seja indicado para mais pessoas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então a classe de armadura, como eu disse, é basicamente a defesa do seu personagem. Ele é um número ali na ficha que vai indicar o nível dessa defesa. Ela também é chamada de CA, uma sigla aí para classe de armadura, ou AC na sigla em inglês, que é Armor Class. E para que serve essa CA, essa classe de armadura? Quanto maior sua CA, mais protegido dos ataques dos inimigos o seu personagem tá. E você consegue mais CA, mais classe de armadura, se equipando com armadura, escudos e outros equipamentos que vão dar defesa para o seu personagem. Isso também pode ser conseguido através de itens mágicos, características da própria classe do personagem, ou através de magias, como a armadura arcana. Para te acertar em um ataque, o inimigo precisa fazer uma rolagem de ataque e tirar o mesmo valor da sua CA ou maior. Se ele empatar com sua CA, ele acerta. Se ele tirar maior, ele acerta. Se ele tirar menor, ele erra aquele ataque. Apenas se ele acertar o ataque é que ele vai rolar o dano. Se ele errar o ataque, ele não consegue conectar aquele ataque ali, portanto ele não dá dano no seu personagem e sua vida continua ok. Mas como a gente faz para saber a CA do nosso personagem? A página 14 do livro do jogador, ela explica como calcular a CA, mas basicamente a gente tem que saber qual a fórmula a gente vai usar para fazer esse cálculo. Para saber essa fórmula, a gente vai ler os equipamentos que o nosso personagem está utilizando, principalmente aqueles equipamentos de defesa. Os escudos, por exemplo, eles são mais simples, eles sempre vão dar mais 2 na sua CA. Caso você não esteja usando nenhum equipamento de defesa, que tem uma fórmula ali que aumenta a sua CA, a sua classe de armadura vai ser 10 mais o modificador de destreza. A gente já falou de atributos aqui antes e dos modificadores, então se você não está entendendo isso, assista esse vídeo antes. Então imagina que você tem mais 2 no modificador de destreza e você não está usando nenhuma armadura. Então a sua CA seria 10 mais 2, que dá 12 total. O inimigo precisaria tirar 12 ou mais para te acertar. Caso você esteja usando alguma armadura, por exemplo, lá na descrição da armadura vai ter uma formulazinha que você utiliza para calcular a sua CA. Pode ser um número fixo, por exemplo 16, que é a cota de malha, ou ele pode ser um número composto, uma fórmula, 12 mais o modificador de destreza, ou 14 mais o modificador de destreza. Isso vai depender de cada tipo de armadura. Algumas características de classe podem influenciar na sua CA, como é o caso da defesa sem armadura dos monges e dos bárbaros. Essas características ali, elas fornecem outra fórmula para você calcular a CA do seu personagem, desde que algumas condições sejam cumpridas, No caso dessa característica, é não estar usando nenhuma armadura. Você pode ler melhor essa característica lá na descrição da classe. Algumas dúvidas frequentes sobre a classe de armadura. O inimigo me acerta se o ataque empatar com a minha CA? Já falei disso, Mas uma regra que sempre vale é a seguinte: empatou, acertou. Memoriza isso. Se o ataque empatar, ele acerta. Ele só não vai acertar se ele tirar menos do que a sua CA. Meu personagem, ele pode usar qualquer armadura que existe no jogo? Olha, na verdade não. Bem, em termos gerais ele pode usar qualquer armadura, mas ele só vai se beneficiar daquela defesa da armadura se ele souber usar a armadura. Não adianta nada você usar uma armadura que você não sabe usar, Você vai usar ela toda errada, ela não vai te proteger de fato. Para saber se você sabe usar uma armadura ou não, você tem que ver se o seu personagem ele é proficiente naquele uso de armadura, naquele tipo de armadura. Geralmente a sua combinação de raça, classe e antecedente, que a gente já falou em vídeos anteriores aqui, elas vão indicar para você quais tipos de armadura você pode usar ou se você não pode usar nenhum, caso não esteja escrito lá na classe, raça e antecedente. Você só consegue se beneficiar daquela fórmula que vai estar ali na armadura, caso você tenha proficiência naquele tipo de armadura, no uso daquele tipo de armadura. Se você não for proficiente, a armadura vai te dar, na verdade, penalidades, que vai estar descrito também ali no livro de jogador. Eu adiciono o meu bônus de proficiência na minha CA. A gente já tem um vídeo aqui sobre o bônus de proficiência, as proficiências no geral, mas não. No caso das armaduras, a proficiência ela só serve para indicar se você sabe usar aquela armadura ou não. Você não vai adicionar aquele bônus na sua CA, no número da sua CA. Porque o que a gente usa para calcular a CA não é o bônus de proficiência, mas sim o valor que vai estar em cada armadura, na descrição da armadura. Os bônus de CA eles se acumulam, eu posso combar esses bônus. Por exemplo, eu posso usar duas fórmulas diferentes de duas armaduras para somar elas e colocar na minha CA? Na verdade não, isso é muito importante, tá? A gente só pode usar um cálculo por vez para calcular a nossa CA. Ou você usa o 10 mais o modificador de destreza, caso você esteja desequipado ali, ou você usa a fórmula de uma armadura, de um equipamento, no caso, de defesa, ou você usa a fórmula de uma característica de classe. Você que deve escolher qual fórmula você vai estar utilizando ali, e é lógico que para escolher isso e decidir, é muito importante usar a lógica, Por exemplo, eu tenho uma característica que é defesa sem armadura. Ela
vai me dar uma fórmula específica para calcular minha CA se eu não estiver usando armadura. Se eu coloco a armadura por cima, logicamente eu paro de usar aquela característica, porque eu paro de cumprir aquele requisito da característica. Então eu tenho que usar a fórmula da armadura em si, que vai estar na descrição da armadura. Isso caso eu seja proficiente. Se eu não for proficiente, nem isso eu posso usar. E aí eu tenho que usar a outra fórmula, que é a fórmula padrão, que é 10 mais o modificador de destreza, e por aí em diante. Depois de escolher essa fórmula que vai ser usada para calcular CA, você pode adicionar ali o valor do escudo, o valor de uma magia específica, de uma poção que você tomou, ou até mesmo um item mágico. Mas apenas uma fórmula que você usa por vez, ok? Ficou claro isso aqui? Onde eu posso saber mais sobre a CA e classe de armadura? Você pode ver os vídeos aqui no canal criando fichas de todas as classes. São vídeos longos, onde eu explico passo a passo da criação de ficha e vou explicando as regras ali no contexto, né, enquanto eu vou fazendo. Mas você pode ler também a página 14 do livro do jogador, lá no capítulo 1 mesmo, ou a página 144, que é a parte de armaduras ali no livro do jogador. Se você estiver usando o documento de referência do sistema, o SRD, ele fica na página 57, ali na parte de armaduras. Tem também um esclarecimento sobre isso, né, sobre o cálculo da CA, lá no documento que os criadores do D&D respondem perguntas da galera, né, do povo ali que joga. Esse documento ele chama Sage Advice Compendium. Inclusive eu tenho alguns vídeos aqui lendo esse documento aqui no canal em live, mas tem um link desse documento traduzido lá pelo Luiz do Jogo D20. Vou deixar aqui nos comentários desse vídeo, e aí dentro desse documento tem uma explicação ali melhor sobre a CA, caso você tenha interesse para ler, né, para sanar todas as dúvidas. E os vídeos aqui, como eu já falei, né, eu escrevi 2 vezes. Mas é basicamente isso, galera. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se te ajudou, não esquece de se inscrever e deixar um like aqui. E também considere se tornar um apoiador do canal, clicando aqui em Seja Membro ou sendo um sub lá na Twitch. Porque a partir de R$2 aqui no YouTube ou com Prime lá na Twitch, você pode ter acesso aos vídeos antecipados, escolher os temas dos próximos vídeos, além de fazer parte da área restrita lá dos apoiadores e da nossa comunidade do Dados Críticos, ajudando o canal a crescer cada vez mais. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e até o próximo vídeo aqui do Dados Críticos.